Boa noite, queridas amigas. Mais uma vez, as mulheres dominando as aulas da semana do Instituto. Sejam bem-vindas a mais esta aula de Entendendo a Adoração no Templo. Hoje, o nosso amigo Moisés está substituindo a irmã Simone. A irmã Simone está um pouco atarefada com relação à atividade dos romeiros, né? Então, ela pediu para que o Moisés substituísse ela hoje, tá bom? Vamos falar hoje sobre muitas coisas interessantes. Vai ser muito interessante a aula. Eu espero que vocês usufruam e participem com toda a energia de vocês, tá bom? Para começar, vou pedir então para a Dani fazer a oração para nós. Pode ser, Dani? Pode. Sim, vamos lá. Amém. Muito obrigado, Dani. Bom, Moisés, o tempo então é seu aí. Vou compartilhar aqui a tela. Aqui a tela aí, Anderson, tá na tela cheia. Sim, tá na tela cheia. Tá ótimo. Então, boa noite, né, aos jovens, aos alunos que estão aí na sala. Então, para a gente começar, eu queria fazer um breve comentário sobre essa época aí. Inclusive, eu dei uma aula no curso Santos, e alguns alunos que estiverem aqui vão recordar um pouco sobre essa época em que a igreja estava enfrentando algumas... A igreja estava, assim, com muito cuidado com relação a esse assunto, que era o casamento plural. Então, foi uma fase, assim, um pouco delicada para as pessoas, na verdade, para os órgãos do governo, senadores, deputados, aceitarem um pouco essa doutrina, na verdade, né? Então, ela se espalhou por alguns lugares e chegou até o Senado dos Estados Unidos, ao qual eles enviaram alguns, algumas pessoas que pudessem dar uma verificada no que realmente estava sucedendo-se na época que a igreja estava se organizando lá em Utah, né? Então, para vocês terem uma ideia, a Brigham Young, alguns líderes que estavam à frente disso, eles já não estavam tão confortáveis também com esse cuidado todo que eles tinham para explicar sobre o casamento plural, não sendo tão aceito. Tá? De fato, foi uma prática entre nós, entre os santos, nos últimos dias, mas vocês sabem que não é uma prática que foi originada na restauração do Evangelho. Não é isso? Essa prática já vem há muito tempo. Tá? Alguns profetas tiveram que passar, né, ensinar, praticar também o casamento plural. Cito Davi para vocês, cito Salomão, entre outros, né? Então, vocês podem perceber que não é uma prática, não foi Joseph Smith que, sabe, do nada resolveu que ele queria, né, casar, fazer o casamento plural. Para muitos, na época, né, talvez sem saber os motivos e as razões espirituais que envolvia esses casamentos. E é isso que a gente vai discutir hoje. E eu espero que vocês entendam, se ficarem com alguma dúvida em relação a isso. E aí eu só tenho a dizer o mesmo que Joseph disse, né, para algumas irmãs que ele tinha convidado para participar nesse momento, nessa fase, né? E a gente vai discutir alguns assuntos disso, mas orar e buscar, né,
sentir realmente se essas coisas vêm do Senhor, tá? Para que vocês possam sentir seguras, sempre seguros, a respeito disso, quando estiverem ensinando ou quando estiverem compartilhando com alguém, tá bom? A gente vai voltar nesse assunto logo, logo, porque esse assunto ele vem mediante a construção de templos, e sendo que construção de templos, viu-se a oportunidade do aprendizado sobre doutrina, sobre cerimônias, que nessa época houve uma pequena confusão, alguns mal entendidos em relação a Joseph Smith e outros que participaram também da maçonaria, tá? E aí eu queria passar um vídeo para vocês, para que vocês já entendessem um pouco sobre essa parte também, que a gente vai discutir. E aí elas estão envolvidas, estão atreladas umas às outras, tá? Eu só queria fazer uma pergunta aqui. Aqui na classe, tem alguém que ainda não fez suas investiduras? Ou todo mundo aqui já passou pelo tempo? Deixa eu ver, deixa eu só dar uma checada aqui. Jamile Barbosa, Joyce Trindade, Alessandra Jar, Daniele dos Santos. Também. Então, Daniele já, né, Daniele? Já. Já, né? Daniele, acho que todo mundo, né? Então, bom. Eu ainda não, irmão. A Jamile não, né? A Jamile não, né? Tá bom, Jamile? Então vamos lá, vou passar o filme. Esse vídeo, ele, como coloquei aí, ele afirma que Deus usa muitos meios para inspirar seus profetas a ajudar durante as revelações, a receber revelação. Que a cerimônia do templo não era uma cópia da maçonaria, mas uma revelação de Deus. E, além disso, o conteúdo, convênios e verdades introduzidas por Joseph Smith lhes foram reveladas antes que ele encontrasse a maçonaria, tá? Então, vocês vão ver que houve muita polêmica, muitas pessoas acham que Joseph Smith foi na maçonaria, copiou as coisas e colocou, não foi nada inspirado, mas quando se estuda historicamente, você vê que ele recebeu isso muito antes, tá? E teve um propósito para ele ter entrado. Eu coloquei aqui, eu vou tentar botar mais lento a tradução para que vocês possam ler as legendas e a gente vai entender algumas coisas. Vamos lá. Was Joseph Smith a Mason? And if so, what connection does it have to temple worship practiced by members of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints? Só um minutinho, vamos fechar aqui a nossa tradução, até passei. If so, what connection does it have to temple worship practiced by members of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints? Vamos lendo a legenda aí. There could be some confusion between the similarities with and the differences between Masonic ritual and the way Latter-day Saints worship in the temple of the Lord. Let's explain. The term Mason or Masonry refers to Freemasonry, a worldwide network of fraternal organizations dating back hundreds of years that promotes morality and service to others. And yes,
Joseph Smith, the founder of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, was a Freemason. Joseph Smith's brother Hiram was also a Mason and a member of a lodge in Elmira, New York. And their father, Joseph Smith Sr., was also known to be a Master Mason in Canandaigua, New York, as early as 1818. While prophet and president of the church, Joseph joined the Masonic Lodge in Nauvoo, Illinois on March 15, 1842, rising to the level of Master Mason just a day later under the recognized authority of the Grand Master of Illinois. Masonry wasn't new to the thousands of Latter-day Saint converts already living in and around Nauvoo at the time. Although new to the faith, some members of the church, even those within the ranks of church leadership, were already Masons. Eventually, over 1,500 members of the church were listed as Freemasons in Nauvoo alone, more than in all the rest of Illinois. In towns across early America, many elected officials were Masons. President George Washington, Benjamin Franklin, and many signers of the Declaration of Independence were also Masons. In the years prior to becoming a Mason, Joseph Smith had received instructions from God, revelations about eternal promises which God desired to make to church members. These promises are often called covenants. Some of these covenants, along with instruction about the purpose of life, are presented to members of the church in a ceremony called the endowment, held in holy temples. So, does the temple endowment ceremony borrow from Masonic ritual? At the time, Latter-day Saints in Nauvoo who experienced both Masonic rites and the temple endowment did notice some common characteristics between the two ceremonies, specifically the common methods of presentation and clothing of the participants. They acknowledged parallels between Masonry and the temple ceremony as given to Joseph. Based on their experience with both, they concluded the temple ceremony was of divine origin. And consider that the ideas within the culture that surrounded Joseph Smith frequently contributed to the process by which he obtained revelations from God regarding the temple endowment, as well as other subjects. Not surprising, since God uses many means to inspire his prophets and help them receive revelation. The temple ceremony was not an imitation or copy of Masonry. It was revelation from God. Yes, the presentation methods may have parallels to Masonic ritual, but the content of the instruction, the covenants and truths introduced by Joseph Smith as part of the endowment, were revealed to him prior to his encounter with Masonry. So, what are some key differences between Masonic rituals and the temple endowment ceremony practiced by Latter-day Saints? Masonic rituals based on legend promote self-improvement, brotherhood, charity, and fidelity to truth for the purpose of making better men, who in turn make a better society. In the endowment ceremony, one of many important ceremonies held in sacred temples, men and women promise God to obey his laws for the purpose of gaining exaltation, eternal life with God, through Jesus Christ in his atonement. And this temple ceremony draws upon the revelations from God for its content. Though elements of the instructional methods and the clothing worn by participants in each ceremony share some characteristics, the purposes and origins stand distinct from one another. So, is it okay for Latter-day Saints to be Masons today? The policy is simple. Members of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints are not prohibited from becoming Masons.
nor are Masons prohibited from becoming members of the church. Latter-day Saints believe that good can be found in many places. God loves all of his children and wants them to learn of him and return to him. Through the endowment ceremony in his temples, God reveals profound truths about his plan for the happiness of his children. Joseph Smith and Freemasonry. Now you know. Esse vídeo só tem em inglês, não tem tradução dele. Acho que a gente consiga fazer do jeito que nós fizemos aqui agora. Mas ele explica bem claro, a igreja já deixou bem claro essa fase. Tá? Was Joseph Smith a Mason? Eu queria deixar... Fiz questão de mostrar para vocês a maçonaria, ela é uma organização, tá? E como vocês viram no vídeo, existem algumas semelhanças entre o que nós temos no templo com o que eles realizam aí. Algumas semelhanças, tá? Então, mas, ó, esses são o evento. Eles têm graus, tá? Tem os graus de glória lá também, mas eles têm, entre eles, categorias que eles vão subindo. Por exemplo, aí no vídeo falou que Joseph Smith, normalmente para se tornar um mestre na maçonaria, se leva uns 2 anos, porque eles passam por várias fases, tá? Só que Joseph Smith, ele foi assim, tipo, aprovado, né, em pouquíssimo tempo, a chegar já ao nível mais elevado, né? Mas vocês veem, eles usam os mantos, alguns mantos aí, tá? E eles têm outras cerimônias que eles fazem lá. E a gente não vai entrar muito nesse detalhe. A gente vai falar algumas coisas. Isso aí é uma sala deles. Esse é o que fala loja, né? Chamam de loja. E nós temos, por exemplo, aqui em Belém, a gente tem uma. Quer dizer, deve ter outra, mas eu conheço uma bem ali perto do Pátio Belém. Normalmente elas são de cores azuis, mas ela fica logo ali na esquina da Padre Eutico com a Tamandaré. Não sei se alguém conhece, mas ali é uma loja maçônica. Se você passar, você pode ver que tem aqueles símbolos lá, alguns símbolos parecidos com que nós usamos no templo, tá? E aí você vê lá que tem os graus de glória aí, o sol, a lua, a estrela, tá? E eles fazem a cerimônia deles e vão graduando as pessoas, tá? Os homens, na verdade, né? Porque isso é uma sociedade de homens. As mulheres não têm elas não participam disso, tá? Esses são alguns símbolos, tá? Que eles utilizam. Você vê aí que tem um compasso, tem um esquadro, tá bom? Tem ali o sol, tá? Tem algumas coisas que nós utilizamos dentro do tempo, para aqueles que já passaram. É bem familiar para vocês isso. Olha aí, esquadro, compasso. Tá? Existe uma pequena diferença. Eu gostaria que alguém lesse para mim esse que está de verde, acho que é verde que eu coloquei. Pode ler, Daniele, consegue? Tá bem visível para você aí? Sim. Consegue ler para a gente? Regras de funcionamento, sigilo, simbolismo operativo, divisão apenas em 3 graus: aprendiz, companheiro e mestre. Observar a lenda do terceiro grau. Juramento perante o livro, sagrado maçom, presença do livro sagrado, maçom, esquadro e compasso. Investigar a verdade. Então, isso é o que eles fazem. Isso aí é os ritos deles, é o que eles trabalham com isso. Deixa eu ver aqui. Jamile, consegue ler para mim esse de branco? Alguns dos artigos são dos últimos dias.
Alguns dos antigos santos dos últimos dias eram maçons. Herbert C. Kimball, Hiram Smith e outros pertenciam a lojas maçônicas na década de 1820, e Joseph Smith se filiou à fraternidade em março de 1842, em Nauvoo, Illinois. Pouco depois de se tornar maçom, Joseph apresentou a investidura do templo. Há algumas semelhanças entre as cerimônias maçônicas e a investidura, mas há também diferenças marcantes em seu conteúdo e sua intenção. Bem, ficou bem claro essa parte aí, né? Não vamos nem entrar muito em detalhe. Já diz aí que Joseph Smith, ele fez parte. Mais na frente a gente vai ver, quero mostrar para vocês algumas confusões aí com os filhos de Joseph, Harry Smith, filho de Harry Smith, já a geração deles. Nós vamos chegar lá. Ah, Alessandra, lê o verde para mim, por favor, para nós. Sim. História da maçonaria. Não há documentos maçônicos conhecidos antes de por volta de 1400. Os registros mais antigos contam uma história da maçonaria que se originou na época do Velho Testamento. As mais antigas datas sobreviventes das lojas maçônicas datam de por volta de 1600 e indicam que a organização se preocupava principalmente com a regulamentação da profissão de pedreiro. Atas posteriores mostram que as lojas foram gradualmente sendo dominadas por homens que não eram pedreiros. Esses homens transformaram a organização de uma associação comercial em uma fraternidade. Muito bem. Então, o que se tem até nessa época aí, 1600, essa é a história, tá? Que se conta. Os pedreiros começaram e eles guardaram os segredos, estudaram e foram. Mas só que depois cresceu, né? Já ficou algo mais comercial. Se você hoje tiver conhecimento de alguns amigos de maçons que vocês têm, vocês sabem que eles estão entre nossas classes sociais. Eles são empresários, eles se ajudam financeiramente, eles fazem eventos entre eles fazem doações generosas, tá? Um ajuda o outro, é realmente uma fraternidade, tá? Então, vou tirar aqui rapidinho. Os maçons eles contam a história de como seus antigos antepassados aprenderam a profissão de pedreiro, usando para construir o Templo de Salomão e proteger o local do templo. É isso que eles contam, mantendo o conhecimento de sua arte como segredo muito bem guardado. Na época de Joseph Smith, os limites entre a antiga história da maçonaria europeia e os mitos e tradições de sua fundação já muito tinham se tornado pouco nítidos. Deixa eu só colocar aqui para carregar meu. Oxi, mano. Nossa, é por isso que eu não gosto de aula online, me perdoe.
Sempre acontece alguma coisa comigo. Deixa eu ver onde é que eu parei aqui agora, vou me ajudar. Tu tava Mas, naquela Anderson, parte lá do sangue eu do tenho nosso bode. horário para terminar o horário. Deixa eu só ver, deixa eu só compartilhar aqui de novo agora. Vocês sabem, né, que o Anderson, ele tem um ilustre maçom no dia que ele oficia no templo. E o pequeno, ele é mestre. Só que ele já abandonou a maçonaria. Ele agora batizou na igreja e ele... Aí, né? Muito bem. Vou atravessar aqui. Tá aí? Tá ok, Anderson? Ok. Vamos para frente. Ok. Ah, aqui nós temos... Aqui está falando um pouquinho sobre... Esses homens, eles foram homens muito importantes nesse século XIX, tá? Foi o que o vídeo citou aí. George Washington primeiro, Benjamin Franklin, vocês já estudaram sobre ele, né? Um grande estudioso aí. Políticos como o Andrew Jackson. O Andrew Jackson parece aquele filme de Drácula, mas é esse aí, o Andrew Jackson. E Henry Clay. Tá? Eles foram homens influentes no governo nessa época, e eles eram todos maçons. Tá? Como eu disse no início, daquela classe de pedreiro, pessoas simples, homens simples que começaram ali, aquilo se tornou uma proporção que chegou até esses homens que tinham posses financeiramente muito grandes e que podiam ali comercializar o que eles tinham de melhor. E entre eles surgiu essa forma de ajudar. Se vocês perguntarem hoje, vocês acham que dentro do nosso meio, os homens, nós temos algo semelhante? Se temos, qual é essa organização que a gente tem a sensibilidade aí de ajudar um ao outro, de dar atenção para um ao outro, que talvez nós nem precisamos um dia ser maçom, porque nós temos uma organização. Qual seria essa organização entre nós? Alguma das meninas aí se arrisca? Quem tem irmão... Seria o coro? Isso, muito bem, Emílio. O Fórum de Elders. Fórum de Elders, nós somos uma sociedade que nos ajudamos uns aos outros, de várias formas, tá? De várias formas. Então, por isso que nós não precisamos hoje se filiar a uma maçonaria para a gente ter essa afinidade com outros membros do Fórum. Tá? Essa, tá, era a loja maçônica que Joseph Smith e os demais daquela época se reuniram. Tá? Eles foram autorizados, eles conseguiram, tá? Como diz aí, ó. Deixa eu ver, quem não leu ainda, podia ler para a gente, todo mundo já leu, né? Então vamos lá, Daniela, lê para a gente esse trechinho aí, por favor. A maçonaria em Nauvoo. Em dezembro de 1841, 18 maçons mormons organizaram uma loja em Nauvoo. Joseph Smith e 40 outros pediram para se tornar membros no dia seguinte. Em 15 de março de 1842, o grão-mestre maçom de Illinois, Abraham Jonas, concedeu uma dispensação para a organização da loja de Nauvoo. Instalou seus escritórios e iniciou Joseph e Sidney Rigdon no grau de aprendiz iniciante, no salão que ficava no andar superior da loja de tijolos vermelhos de Joseph. No dia seguinte, Jonas passou Joseph e Sidney pelo grau de companheiro maçom e os elevou ao grau de mestre maçom.
Então, Joseph e Sidney Rigdon, eles se graduaram muito rapidamente, tá? Então, essa aí é a lógica. Se vocês um dia forem em Otávio, visitar naquelas regiões ali de, 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 de Nauvoo, na verdade, vocês vão encontrar lá esse prédio histórico da igreja, né? Ah, quem pode ler para a gente? Alessandra, lê para mim o amarelo. Então, quando Joseph e Hiram Smith foram assassinados em Carthage, em junho de 1844, os maçons mormons se sentiram ultrajados e traídos quando testemunhas observaram que havia maçons na turba. Isso aí foi um pouco polêmico, tá? Depois do assassinato deles, alguns membros ali que faziam parte, né, nessa casa de tijolos, nessa loja de Joseph, eles viram que tinha algumas pessoas lá na turba, então eles sentiram que eles foram traídos. Possivelmente, não é certeza, Joseph Smith pediu ajuda aos maçons durante a perseguição, tá? Então, visto que quando alguns viram que tinham membros que frequentavam a maçonaria com eles, estavam lá, chegaram à conclusão de que eles tinham, né, traído Joseph e fizeram parte daquela matança, tá? Então, em 3 de maio de 1842, José Smith convocou alguns homens a prepararem o salão de sua loja de tijolos vermelhos, onde se reuniram os maçons de Nauvoo, em preparação para dar a investidura a alguns eldres. No dia seguinte, Joseph apresentou a investidura do templo pela primeira vez a 9 homens. Todos eles eram também maçons. Então, eis a semelhança que eles achavam que tinham, né? Mas Joseph Smith depois ensinou a doutrina e realmente como é feita hoje no templo. Existem propósitos diferentes. Existem propósitos diferentes. Deixa eu ver aqui. Jamile, não. Jamile, pode ler para mim, por favor? Fale para vocês participarem. Posso sim. É o quadro verde, né? Isso. Escreveu a respeito dessa experiência pessoal a seu colega apóstolo Parley P. Pratt, que estava em missão na Inglaterra. Recebemos algumas coisas preciosas por meio do profeta a respeito do sacerdócio, escreveu Kimball, sobre a investidura, comentando que há algo semelhante ao sacerdócio na maçonaria. Ele contou a Pratt que Joseph acreditava que a maçonaria fora tirada do sacerdócio, mas se tornara degenerada. Joseph Fielding, outro santo dos últimos dias e maçom, observou de modo semelhante em seu diário que a maçonaria parecia ter sido um degrau ou uma preparação para outra coisa, referindo-se à investidura. Muito bem. Então, outra diferença significativa entre os rituais maçônicos e a investidura do templo, entre os acessos, os maçons tinham diretrizes rígidas sobre quem poderia se filiar à fraternidade. Na verdade, vocês sabem que as mulheres nunca tiveram oportunidade. Essa era uma diferença entre a investidura que nós realizamos hoje e o que os maçons realizavam, tá? A Joseph Smith, ele esperava que todo homem e toda mulher pudessem ter a oportunidade de se prepararem para receber suas investiduras, como é hoje, tá? Então, a gente pode observar aí que o propósito, a finalidade, a inspiração que Joseph teve do próprio Deus foi com um propósito correto, único para a salvação minha e de vocês. Isso a maçonaria não tem. Ela não ensina, é algo como se fosse aqui para essa vida. E aqui acaba. Tá? Então, essa é uma das diferenças. Ao saberem disso, vocês que já fizeram suas investiduras, Jamile, que está provavelmente se preparando para um dia realizar também, como vocês
se sentem em saber que o Salvador ele abriu essas portas para que hoje vocês pudessem ter a oportunidade, que já fizeram suas investiduras, de continuar subindo os degraus que vão levar vocês de volta à presença de Deus? Como vocês se sentem em saber que vocês já fizeram um convênio com Deus? Irmão, desculpa, só repete a pergunta que na hora que você estava falando, eu espirrei aqui, me deu uma agonia no nariz. Ah, eu perguntei Eu não como consegui. vocês se sentem, eu perguntei como vocês se sentem ao saber que vocês já fizeram as investiduras de vocês. E isso possibilita vocês começarem a subir cada degrau que vai levar vocês para as promessas que vocês receberam no tempo. É mais ou menos isso que eu quero saber de vocês, né? Como vocês se sentem? Na, na verdade, eu me sinto muito privilegiada, porque a gente sabe que tem não sei quantos bilhões de pessoas no mundo e poucos são membros da igreja, menos ainda são aqueles que já têm sua investidura. E a gente, quando a gente é investida, a gente tem um poder que a gente não consegue de nenhuma outra forma. A gente recebe o poder do alto para todas as coisas, todas as dificuldades, todas as angústias que a gente tem, todos os problemas que a gente tem. Então, a gente recebe orientação divina para tudo. Então, eu me sinto muito privilegiada por saber dessas coisas e por ter feito minha investidura. Eu passei mais de 5 anos, mais de 5 anos, na verdade, 5 anos sendo membro da igreja sem conseguir fazer minha investidura. E nunca dava certo, nunca dava certo. E esse ano foi que eu fiz, né, minha investidura e eu consigo ver claramente a diferença de quando eu era um membro da igreja que tinha que era apenas batizada e confirmada, e hoje em dia que eu tenho a investidura, que eu fiz esse convênio com o Senhor. Então, me sinto muito privilegiada pelo Senhor ter me instruído é, e me abençoado tanto para que eu pudesse receber, para que eu pudesse ter esse poder, acesso a esse poder hoje. Obrigado. Obrigado. Vou passar aqui e mostrar uma coisa para vocês. Olha só, gente. Então, o Senhor lhe restaurou as ordenanças do templo por intermédio de Joseph Smith para ensinar verdades profundas sobre o plano de salvação e apresentar convênios que permitiriam que os filhos de Deus entrassem na sua presença. Então, esse é o plano de salvação que eu e vocês conhecemos. E isso, vocês passam por cada etapa na investidura. Isso, os maçons não têm. A não ser que eles se tornem membros da igreja para eles poderem ter acesso como realmente foi orientado e inspirado, e o Senhor mostrou a Joseph Smith. Tá? Antes, vamos deixar bem claro, antes dele se tornar membro da maçonaria. Tá? Então, ele já conhecia todos esses princípios aí. Reino da deidade, vida pré-mortal, véu do esquecimento, segundo estágio é a terra que nós estamos, depois nós temos os graus de glória, trevas exteriores. Esse é o plano de salvação. Qual a nossa meta? Fazer boas obras, castidade, dízimo, palavra de sabedoria, nos dá acesso ao templo. Por isso que vocês e eu, é por isso que nós temos uma recomendação, porque nós precisamos galgar, tivemos fé em acreditar nas coisas que os missionários nos ensinaram, nos batizamos e recebemos o dom do Espírito Santo. Esse é o mapa que eu e vocês precisamos ter no nosso coração, na nossa mente. Tá? E a gente vai estar trilhando o caminho da barra de ferro, que o livro de Mórmon ensina. Tá? Então, esse é o plano que está envolvido dentro da investidura que nós fizemos.
Deixa eu ver aqui uma coisa que eu pulei. Tá, isso mesmo. Tá. Muito bom. Então, poxa, pena que o nosso horário já está bem em cima. Eu prometi que eu ia, por mais que a gente atrasou um pouquinho, mas a gente vai precisar acabar no horário, porque né, o Anderson precisa também voltar para casa. Mas eu quero dizer para vocês que, no meio dessa aula, quando vocês forem dar uma estudada, talvez uma olhada melhor depois, vocês vão ver que a oportunidade que as mulheres tiveram, tá? Não é a maçonaria, como vocês sabem, só é para os homens. Só que os convênios no templo fazem parte do casal, né? Homem e mulher, filhos de Deus. Tá? As mulheres aí, elas se organizaram. A Sociedade de Socorro foi criada nesse mesmo período que Joseph estava lá na maçonaria, também se organizando e tudo. E elas se organizaram. E surgiu lá a Caridade Nunca Falha, o lema delas, e elas ajudavam, elas se desenvolveram, elas se tornaram industriosas. Todas as mulheres ali, com o crescimento de Utah, elas foram crescendo na mesma proporção. Cultura, estudo, e até hoje é assim. E isso serve para nós também. Por isso que nós incentivamos que vocês estudem. Às vezes aqui, né, tem gente que fala assim, mas as mulheres na igreja, a igreja dos Santos dos Últimos Dias, elas têm que ser dona de casa. Isso não é uma realidade, não é uma verdade. Tá? Não é uma verdade. As pessoas criaram isso aí fora e, às vezes, agora, vamos lá, tem algumas que acham que conseguem e ficam, né? E precisam, tomar conta da casa, dos filhos e tudo mais. Tem outras que há necessidade de ajudar o marido e vão trabalhar e se equilibram como podem, tá? Mas elas não deixam de estudar, aprender um instrumento, porque elas têm que desenvolver os talentos delas. Elas são mulheres talentosas, assim como vocês, eu tenho certeza, que têm dons e talentos, que estão estudando, estão buscando, né? E é assim, é o padrão, é assim que tem que ser. Na época que a igreja estava... eu que acho que nenhuma é aluna, tirando a Alessandra dos Santos, e lá a gente vê como foi o progresso das mulheres. Nessa época, tá? Nessa mesma época, que eu falei para vocês no início da aula sobre casamento plural, os filhos de Joseph Smith e Hyrum Smith, eu queria ter mostrado, separei tantos slides de foto deles. A Hyrum Smith tinha o filho que era Joseph Smith, escreveu aqueles livros lá de doutrina de salvação e tudo mais. E tinha David e William, filhos de Joseph, que eles eram líderes na igreja reorganizada, tá? Lembram-se? Emma Smith ficou lá meio que, né, indiferente com Brigham Young. Ela achava que Brigham Young não deveria ter sido o sucessor do marido, podia ter sido um dos filhos, e aí ela ficou chateada, eles saíram e surgiu a igreja reorganizada de Jesus Cristo, tá? Que hoje existe. Então, nessa época, os dois filhos, eles visitaram, né? Eles visitaram Joseph, eles visitaram Brigham Young, John Taylor e todos os outros. E eles queriam, às vezes, discursar no tabernáculo. E aí não foram autorizados e tudo mais, né? Eles achavam que Hyrum Smith nunca tinha participado desse casamento plural e essas coisas. Então, era sempre teve uma rivalidade nesse sentido, tá? E Joseph F. Smith, que é conhecido como Joseph Smith, ele se tornou um historiador da igreja. E ele, nessa época, começou a buscar acontecimentos. Ele foi com as esposas de Joseph Smith, ele foi com as esposas de Brigham Young, e ele ficava sabendo como as coisas funcionaram naquela época. E ele foi registrando. Por isso que ele se tornou um grande historiador da igreja, um grande escritor e um homem muito sábio, né? Mas ele defendia a causa do casamento plural. Tá bom? Então,
Para vocês terem uma ideia, Joseph Field Smith, a primeira esposa dele, pediu divórcio, porque não aceitou, né? Não concordava com algumas coisas. E ele casou-se de novo, né? E depois casou-se de novo. Tá? Então, mas quando tiver uma outra oportunidade, eu queria mostrar para vocês essa parte, como aconteceu, mais bem detalhadamente, para vocês entenderem, e acho que talvez vocês vão se sentir mais confortável em entender, porque eu acredito, eu tenho algumas amigas, que por mais que sejam membros da igreja, não aqui em Belém, mas fora, que elas não se sentem preparadas para uma lei dessa se tivesse em nossos dias. Jamais dividiriam o seu marido com outra mulher. Entendeu? Mas eu quero dizer para vocês, o casamento plural, alguns que foram aceitos por Joseph Smith e os outros, eles eram somente para a eternidade, tá bom? Não envolveu relacionamento íntimo. É uma coisa muito mais aprofundada para a gente entender, mas outros sim, tá? Outros sim. Mas vocês têm alguma pergunta? Eu sei que ficou, não sei se ficou bem, eu espero que tenha ficado um pouco claro, pelo menos essa parte. É muito conteúdo, na verdade, tá? Muito conteúdo. Mas eu espero que deu para vocês saírem daqui, pelo menos entendendo que a investidura ela é o nosso legado, é aquilo que nós precisamos fazer para a gente voltar para o ser de Deus. Todo homem, toda mulher que nasce nessa terra tem que fazer a sua investidura, senão não vai ter muito o que fazer. Estagnou a vida dela se ela não der esse passo. Tá bom? Seria a faculdade nossa espiritual. Chegar no templo, servir e fazer tudo que nós fazemos já hoje. Por isso que eu incentivo vocês a frequentarem o templo, a aprenderem tudo que puderem. Todo o conhecimento que vocês adquirirem, eu surgirá com nós, Irmão? conosco de ressurreição, né? Oi, Dani. Não, era só uma pergunta, que não ficou bem claro para mim, assim, Joseph Smith, ele foi maçom com o objetivo de ajudar no crescimento da igreja, ou foi mais por questão de família mesmo? Teve alguma revelação, alguma coisa do tipo que ele Não, teve para... Porque, não, como o senhor falou, os maçons, eles se ajudam uns aos outros, né? Então, eu fiquei com isso na cabeça de que ele poderia ter feito parte para ajudar em construção de templo, alguma coisa assim, no crescimento da igreja em si. na verdade, quando a igreja estava se organizando, né, nessa época, Joseph Smith ele precisava ter essas influências, sim, dessas pessoas que estavam ali naquele meio, mas não foi somente esse o objetivo, né? E também não foi o objetivo que muitas pessoas pensavam. Ele tinha ido lá para roubar todo o conhecimento dos maçons e colocar no que nós fazemos hoje, tá? Isso foi totalmente inequívoco, né? A gente não foi esse o objetivo. O objetivo, muitos dizem que talvez foi para ele também buscar proteção, né? Já era na época da perseguição, era muita coisa em cima, tá? Mas Deus sabia já o destino dele, já sabia o destino dele, mas ainda assim foi uma oportunidade naquela época para ele, tá? Talvez não para buscar conhecimento sobre as cerimônias e aquilo, porque ele já tinha sido revelado para ele, né? Mas talvez, como você falou, para buscar ajuda na Irmandade, precisavam, né, de recursos também. Pode ser. Tá bom? Jamile e Alessandro, tudo ok? Podemos finalizar? Então, eu queria dizer para vocês que eu sei que o que nós fazemos hoje no templo, nós fazemos com conhecimento e segurança de que é o certo. Nós, um dia, ganhamos um testemunho do Vivo de Mormon.
automaticamente nós sabemos que Joseph Smith foi um profeta de Deus. E todas as outras coisas são apêndice desse conhecimento que vocês adquiriram. E eu espero que a gente busque cada vez mais aprender e adquirir conhecimento para essa vida e para a eternidade. Eu deixo essa aula, essa pequena aula, esses conhecimentos com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos. Amém. Muito obrigado, Moisés. Muito obrigado pela participação de vocês também. Eu vou pedir então para Jamile fazer a oração para nós de encerramento. Pode ser, Jamile? Pode sim. Perfeito. Obrigado. Muito obrigado, Jamile. Obrigado pela participação de vocês. Obrigado, Moisés. Até a próxima. Até a próxima.